Oi? Professora, com licença. Diga. Diga. Se eu entendi bem, o primeiro fórum, que é sobre Platão, a gente só precisa interpretar o que foi pedido, e no terceiro fórum, que é para fazer uma síntese, não é isso? Isso. Síntese vale lembrar, né? É porque a Sim. palavra síntese parece que é um resumo. A Não, é síntese síntese, é tese, é, antítese, exato. É isso que eu estou você pensando, não é faz um isso? terceiro. A Ok, beleza. análise, na verdade, é aquilo que, assim, na teoria do conhecimento a gente chama de juízo analítico, né? Simplesmente desdobrar o que já está lá, né? Então, você fazer uma análise que são os grandes movimentos do texto. Eu falo muito disso porque eu acho que a produção de um texto, ela se vale desses movimentos. Você tem o movimento da análise, o movimento da crítica, essa análise, que já é um segundo movimento, e depois você vai juntar com uma outra análise para fazer uma síntese, e aí você cria o seu próprio texto. Nenhum texto sai de lugar nenhum. Você sempre tem um movimento que é analítico, no certo sentido, você está explicando alguma coisa que já está dada no próprio texto. Então, eu acho que é um pouco essa questão. Então, é isso. E aí, só voltando lá na prova, eu vou ter que sair um pouquinho daqui, peraí. Então, aí, a prova, então, seria essa primeira, a partir dos fóruns, elabora um texto sobre a relação entre técnica demiúrgica e a mimese e poiesia nos escritos de Platão e Aristóteles. É simplesmente pegar o que vocês já escreveram e escrever. Isso pode ser usando o que os amigos escreveram? Sim, claro, né? Kantismo total, né? Estou lendo aqui sobre contra o neocantismo, estou lendo um texto bem sinistro, ó. Círculo de Viena, umas coisas bem cabeludas. Então aí, né, a gente fica mais kantiano ainda. Ai, gente, putz, peraí. Rolou um estresse aqui, caiu tudo. Enfim, então aí a primeira questão é, pegue os fóruns e relabore numa questão. Como é que se responde questão? Para mim, né? Não é ponto pacífico, cada professor é de um jeito, mas para mim, a questão é um texto independente. Alguém que não estava na sala de aula, alguém que não participa do nosso curso, alguém que você nunca viu. Você vai apresentar esse texto, a pessoa vai ler e vai entender. Ou seja, o texto é independente em si mesmo. Então, todas as premissas internas ao texto, elas estão ali. Não tem aquelas coisas assim, como a professora disse, ou coisas que ficam subentendidas como se eu já soubesse. É claro que sempre tem, né? Mas isso é um princípio da argumentação filosófica. Tudo que você escamoteia na sua argumentação é um defeito de argumentação. Né? Se você escamoteia uma passagem, se você não explica bem uma passagem a outra, claro que todos nós fazemos isso, tá? Não vou nem dizer que a gente não faz, não. Um salto de uma coisa para outra, você salta de uma coisa para outra e o seu leitor não sabe como você saiu daqui, chegou aqui, né? Porque o que a gente faz numa argumentação? Você vai construindo as suas premissas, que dessas premissas você tira uma conclusão. A não ser que você queira exatamente explodir esse tipo de exposição, que também pode ser, né? Vários autores fazem isso, mas a gente sabe que está fazendo. E depois, aí, a próxima, com base na leitura de Aristóteles, comente o trecho seguinte de Walter Benjamin. A dramaturgia de Brecht descartou a catarse aristotélica, nossa, descartou a catarse aristotélica, tá bom, hein? O extravasamento dos afetos pela empatia com o destino comovente do herói. Então, é um pouco discutir a questão da empatia, né? E eu acho que vocês podem discutir aí, a partir também. Isso é intuitivo. Na lógica, eles falam assim, porque isso é trivial, não é? Eles falam assim, trivial, uma trivialidade, e você não entendeu nada, você saiu voando, né? Enfim, é bem isso. É trivial, isso é trivial. Mas aí a próxima, então, que seria sobre o Walter Benjamin. Se vocês quiserem, tem um texto que eu acabei lendo agora recentemente, que é da Jeanne-Marie Ganaban, que está no livro que chama Limiar, Aura. Mas Limiar, Aura vocês já vão encontrar. Limiar, Aura e alguma coisa. E ela tem um texto sobre a catarse em Brecht, em que ela vai explicar um pouco como Brecht, na verdade, talvez não fosse exatamente tão radical, entre aspas, como o Benjamin está apostando que ele é, nessa questão da empatia, né? Como você produz essa empatia. Mas vocês podem responder só com o próprio texto do Benjamin, não precisa ir para nenhum outro lugar. Como é que o Benjamin critica a noção de catarse aristotélica? Isso aí não levando em conta. Acho que não é esse, não, é? Acho que não é, não. É um livro da 34.
Quer ver? Limiar, aura e rememoração. Ensaio sobre Walter Benjamin. Eu acho que esse que você pegou é um artigo que está nesse livro. Ela é super clara, a Jeanne Marie é muito boa, muito clara, muito fácil de ler, gostosa, ela escreve bem, porque tem filósofo que tá louco, né, gente? Precisa, enfim, é trivial, né? Você não tá entendendo nada, você tá voando, mas ela escreve muito bem, ela tem uma documentação fluente e tal, e ela vai explicar um pouco, claro, que é a posição dela, tá? Defendendo talvez que Benjamin tenha visto em Brecht algo que nem o próprio Brecht levou até o fim, até por causa de um certo engajamento muito mais evidente na forma brechtiana e apontando para uma espécie de emancipação que o Brecht aposta, que o Benjamin talvez apostasse menos e apostasse mais na questão do exercício. Então, o Benjamin pega muito essa questão de que o teatro do Brecht é um exercício, e é um exercício que se estabelece entre o ator e o espectador. E esse exercício, tal como, isso eu estou citando a Jeanne Marie, tá? Tal como atualmente acontece nas instalações e nas performances da arte contemporânea, né? Que elas não têm um conteúdo fixo. O conteúdo depende do como vai se desdobrar aquilo, porque não é que é participação, aquilo é participativo, não é nada disso. É que, na verdade, está imbricado no movimento que vai pressupor a experiência do espectador, né? É um exercício, está muito mais na base desse exercício. Então, ela fala bastante disso, fala da questão da catarse, ela fala aquilo que eu respondi, que eu falei várias vezes, que é óbvio que Aristóteles também é mais complexo, né? E que a gente está falando de uma tradição aristotélica, né? Porque o que o Brecht está recusando é uma tradição aristotélica, né? Essa tradição do teatro verossimilhante, empático, né? Que tem um herói, que tem um enredo, que hipnotiza o seu espectador pela atenção para produzir no espectador esse jogo de afetos, tudo isso que está dado, vamos dizer assim, na tradição da leitura do Aristóteles. Então, é um pouco essa questão que eu queria que vocês discutissem. Aí, o que vocês podem fazer? Coisa bem básica. Se vocês não quiserem ir muito longe. Comenta o que está no texto do Aristóteles, comenta o que está no texto do Benjamin, ponto, acabou, assim, como existia essa crítica. Não precisa ser uma coisa muito complexa, assim. E a segunda parte, aí eu deixo para vocês, geralmente, vocês escolherem uma ou outra. Aí são duas questões que são mais abertas e que apontam mais para aquelas questões que a gente viu no começo do curso. A primeira, então, e também tem a ver com teatro épico, então você pode responder a primeira questão e a segunda e a terceira numa tacada só, que vai falar um pouquinho dessa questão do que é o cinema, né, o traveling, que é uma questão moral para o Godard, o que é a questão do Brecht, né, dessa ideia de você não mostrar o horror de forma mimética, encantada, mas sim de forma assombrosa, né? Aquela ideia que eu acho que vocês trouxeram aqui no seminário, que foi muito interessante, que é a ideia de que o teatro brechtiano, que é uma fala que é do Benjamin, é socrático, né? Então, essa ideia socrática. O que é uma ideia socrática? A ideia socrática, para quem já leu um diálogo de Platão, sabe? Bom, a gente leu, né? Para quem já leu. Você nunca sabe qual é a posição de ninguém. As posições, elas vão mudando de lugar, porque o que está em jogo ali é exatamente o jogo da verdade. Não é uma verdade que está dada, eu ponho aqui, ó, eu vou contar para você, tá? Vou te dar de mão beijada. Tanto o afeto, tanta tristeza. Não, você vai construir comigo. Né? Você vai o tempo todo construir comigo. Então, essa questão primeira, e que isso estaria implicado também numa noção de cinema, que é a noção de cinema dos anos 70. Aí seria muito legal se vocês lessem de novo o texto da Ilana Feldman, porque, na verdade, ela se contrapõe muito a esse. E eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, e a gente não faz juízo de valor, a gente avalia a esse tipo de cinema que a gente está acostumado a ver, que eu acho que foi o cinema que venceu, vamos dizer assim, né? Que é esse cinema exatamente empático, que gera catarse, né? Como a gente viu, né? No seminário do pessoal, né? Do Andrés, do pessoal, que a gente tem uma catarse quando vê aquela cena final dos Vingadores, né? Então, e não há nenhum tipo de preocupação
formal ética, vamos dizer assim, mas a ética de mostrar uma coisa que não existe, a gente mesmo discutiu no seminário, né, tá mostrando o mocinha de tal jeito, aí os outros parecem uma coisa meio amorfa, né, o inimigo, então não tem sequer um tratamento, um pensamento ético nesse extremo, não faz parte, né, não faz parte do que o Adorno chama de indústria cultural, mas se vocês quiserem levar para esse lado, a Ilana fala um pouco disso, né, ela fala o que é esse refinamento ético num mundo em que a gente assiste We Are The World, né, enfim, o videoclipe do Michael Jackson, em que o Michael Jackson canta, as criancinhas morrem, o Michael Jackson canta e as criancinhas morrem, como se fossem flashes da mesma realidade, né, como se fossem uma espécie de báscula, né, você sai de uma imagem para outra, como se elas se equivalessem e elas se banalizassem, então ele fala um pouco isso, e talvez a gente possa pensar num outro extremo, né, sem ser nostálgico, o que a gente pode fazer exatamente com essa sensibilidade, que é o que a Susan Sontag fala, né, a gente tem uma sensibilidade evidentemente embotada, e como é que você trabalha com isso? Se você é artista, você tem que pensar nisso. Não adianta ficar, ai, que saudade das pessoas que viam as tragédias gregas, né, enfim, essas pessoas, elas não existem mais, e também a tragédia grega não faz mais sentido, no sentido histórico, né? Então, mas essa aí é uma ideia de resposta. Aí a outra resposta, e aí é um pouco o que a gente vai estar discutindo agora, é sobre a questão do Thierry Dedouv. Por que a gente vai estar discutindo agora? Porque agora, no curso, quando o curso é presencial, que a gente fecha um pouco as pontas, porque a gente vai ler, então, o texto do Kant, né? A gente vai comentar o texto do Kant, de onde parte o Thierry Dedouv, que é esse texto da crítica do juízo, né? De onde o Kant parte para pensar que o juízo estético é espontâneo, ao mesmo tempo que é reflexivo e não determina nada, portanto não diz nada sobre o objeto, diz em relação do objeto com o sujeito, então aponta para o sujeito, não é subjetivo no sentido como nós entendemos, é a pura subjetividade, ao contrário, é um juízo em que sujeito e objeto estão amarrados, vamos dizer assim, nessa reciprocidade espontânea, e, portanto, o juízo estético eu não controlo, não é racional, no sentido de que não é discursivo, né, ele não é lógico, e é um pouco que o Kant vai entender como o lugar mesmo, a arena, ou se vocês quiserem, é uma palavra que é legal, porque está no texto do Benjamin sobre o cinema, né? É um campo de atuação, um campo de jogo, né? É o campo de futebol, né? É uma arena em que a humanidade julga, né? Então o juiz estético tem um pouco essa função que o Thierry Dedouv está pondo em xeque, na verdade, né? Que juízo é esse que me põe diante de fotos de um horror inominável e que eu me vejo julgando se a foto está bem ou mal iluminada, né? Enfim, ou um pouco aquela fala que é famosa, né? Do fotógrafo que foi fotografar campos de concentração, quando abriram os campos, quando os americanos entraram e tal, falou assim, eu coloquei em questão a minha função de fotógrafo quando eu estava escolhendo o melhor ângulo para fotografar pilhas de corpos, né, pilhas de cadáveres, porque é isso que você faz, o jornalista sabe que faz isso, né, o fotojornalista faz isso, né, você vai escolher a foto que é o melhor ângulo, porque você vai ganhar um prêmio, né, o cara que fotografou um macaco queimado lá no Pantanal, não estou falando contra, mas imagina, ele fotografou um macaco queimado, assim, é um troço assim, né, enfim, você está ali escolhendo o melhor ângulo para fotografar uma coisa que é bárbara, né, então, todas essas questões que eu acho que são muito fortes, né, assim, em que o Thierry Dedouv rebate um pouco nesse questionamento kantiano. Então, se vocês quiserem fazer essa última questão, eu indico, então, esse livro aqui de novo, não é porque o livro, na verdade, o livro é um pouco a aula, né, e, claro, na verdade, se a gente tivesse presencial, eu prefiro não ficar no livro, porque o livro é uma leitura, e é uma leitura já muito condensada, não tem nem 100 páginas esse livro, tal. Eu prefiro ir parte a parte no texto. Só que isso também é muito complicado, porque geralmente é o fim do curso, né? A gente já está no final do curso, vocês já estão muito mais preocupados em responder a prova, seminário, um monte de coisa, e fica um pouco como uma espécie de gostinho. Vamos ver se um dia a gente tem um curso de tópicos, vamos dizer assim, que a gente leia detidamente a crítica do juízo, ou a crítica da faculdade de julgar, como a gente vai
daqui a pouco comentar. Quem trabalha com a crítica da faculdade de julgar aqui no departamento de filosofia, mas nessa vertente um pouco selvagem, né? Vamos dizer assim, né? Eu sou um pouco selvagem porque eu faço um contraponto com arte contemporânea e tal. Quem trabalha Kant assim, puro, com limão, né? Eu trabalho com limão. Quem trabalha puro, assim, sem cowboy, assim, sem gelo, é o Alexandre Ram. Para quem quiser procurar, assim, alguém que vai trabalhar, realmente, a gente já teve até um grupo de estudos que a gente lia linha a linha, e aí a gente vai para o juízo, para como a construção lógica do juízo, tal, é bem legal. Eu acho um texto é um texto muito fascinante, o texto da crítica da razão, do juízo, tá? Mas, assim, aqui a gente vai simplesmente dar aquela passada um pouco geral, e depois a gente vai falar de 2 textos românticos, ou um pré-romântico, que é do Schiller, e outro do Schelling, tá? Um pouco para mostrar como se constroem essas nossas ideias de originalidade, de criatividade, de que a arte tem que ser sempre nova. Isso não é natural, isso é muito recente, ao contrário, né? O pessoal na Grécia, ao contrário, vocês vão ler, vocês leram lá no Maxime Lichur, né? Platão aposta numa arte egipcizante, porque é arcaizante. Ou seja, o melhor é manter-se sempre na mesma regra. E essa arte do demiurgo de hoje em dia, né, o demiurgo num, né, de hoje em dia, de agora, é uma arte geralmente mentirosa. Então tem muita essa ideia do novo, dos antigos e dos modernos, que é uma tópica que vem se constituindo na Grécia Antiga, aparece de um jeito, depois ela aparece de outro jeito na modernidade, mas isso é muito essa tópica dos antigos e dos modernos, que os românticos simplesmente invertem completamente. Na verdade, os modernos, eles não são superiores aos antigos, tá? A gente está sempre no signo da perda, que a gente vai ver um pouco isso, sobre o signo da perda. Mas ainda assim nós somos mais originais, né? Então um pouco que a gente vai ver, que é um pouco também da construção do como nós entendemos aquilo que nós chamamos arte, né? Nós não achamos que a arte é simplesmente um refinamento social. Nossa, tá rolando um maior estresse aqui. Será que já começou o jogo? Aquelas que só pensam nisso, né? Não, mas tá rolando mesmo, tá rolando uma barulheira, vocês estão ouvindo? Então, hoje, eu ia começar falando de um texto. Vocês acharam o texto, né? Eu mandei para vocês aquela pasta, aquele drive, vocês conseguiram recuperar? Aquele drive é antigo, tá? É de um aluno que fazia o drive, fazia para mim, e é esse aqui, do Padrão do Gosto. Do Padrão do Gosto é um texto que está nos Pensadores, no volume do Hilme. Mas também é a mesma tradução, está naquele volume que eu mandei para vocês, que é o Belo Autônomo. Eu vou procurar o Belo Autônomo de novo. Eu vou só achar o Belo Autônomo aqui, rapidinho, só para vocês anotarem um pouco visualmente a capa. Peraí. Não achei, para variar. Engraçado que ele estava olhando para mim ontem, mas eu não achei. Mas tem o sapato do Van Gogh na capa. Sapato do Van Gogh. Pintura que é um sapato que é do Van Gogh, porque tem um famoso texto do Heidegger que comenta esse sapato do Van Gogh, e depois é um famoso texto da Derrida que tá. Então é por causa disso. E na verdade esse texto que ele é uma coletânea que foi organizada pelo Rodrigo Duarte. O Rodrigo Duarte é um autor brasileiro que trabalha muito com Kant e com Adorno também. E ele é um clássico, na verdade. Se vocês encontrarem alguma coisa do Rodrigo Duarte, vale muito a pena. E esse livro vale muito a pena porque vocês vão também trabalhar com o ensino, né? Eu imagino, de estética. E esse livro, ele traz esses textos que a gente está usando quase todos. Hípias, a República, aí ele traz alguns textos da Idade Média também, que a gente não trabalhou, e todos esses textos que são clássicos para a gente construir a noção de estética. Então é muito legal, assim, na verdade a ideia do livro é pensar como a noção de belo se transforma numa noção autônoma, né? Assim, numa noção, numa disciplina, vamos dizer assim, inclusive estética, e eu acho que vale muito a pena ter o livro, inclusive, para montar a aula, para pensar algumas questões e tal,
E ele está disponível na BCE para vocês. É um livro da Autêntica, tá? Que é uma editora que, vocês sabem, publica muitos livros de filosofia, né? Tem a coleção Filô, dessa coleção. Mas está lá disponível para vocês. Vocês sabem que para entrar na biblioteca é só colocar lá o brand, vocês, o CPF e a senha da biblioteca. Aí vocês entram nessa biblioteca. É minha biblioteca. Aí a biblioteca, aí tem duas, é a primeira. Aí vocês entram, tem vários livros da Autêntica, tem um monte de coisa do Walter Benjamin, acho que tem quase tudo do Walter Benjamin, tudo que foi publicado pela Autêntica. Então, vale bem a pena, porque, né, eu odeio ler online, mas está lá, né, e eu não acho... Gente, juro que o livro estava olhando para mim, eu só fui lá pegar, porque eu falei assim, eu vou pegar o livro para mostrar para eles, e sei lá onde foi parar. Mas, enfim, deixa para lá. Então, o texto do Hilme, que a gente vai ler hoje, chama Do Padrão do Gosto. E ele é um texto bem interessante, não sei se vocês tiveram tempo de ler, mas se vocês não tiveram tempo ainda, leiam depois da aula, porque vale bem a pena. E eu queria falar um pouquinho, porque da filosofia já sabe, mas quem não é, talvez não conheça muito, Hilme é um autor empirista. Ele é um empirista radical, né? A gente vai ver depois em relação ao Kant, que está no livro que eu vou comentar com vocês. Inclusive o Kant diz que ele parte muito das premissas do Hilme. Hilme é fofinho, ele é gordinho, né? Eu lembro uma vez que tinha um professor aqui que era muito maluco, ele tinha umas ideias muito malucas. E uma ideia maluca deles é que não existia filósofo gordo, né? Uma coisa assim, tudo bem, era engraçado. E aí eu falei assim, mas o Hilme não era gordo. Dizem que o Tomás da Aquino era tão gordo que tiveram que abrir um buraco na parede, né, para ele sair, assim, tá cheio de filósofo gordo. O Benjamin era gordo também, tá vendo? Nós somos filosóficos, os fofos. Mas enfim, o Hilme é fofinho. Mas o Hilme, ele é um empedernido empirista, ou seja, na regra radical, a única coisa que nós podemos dizer que é a natureza humana, né? No certo sentido, como vocês vão ver aqui nesse texto do Padrão do Gosto. Todo o resto é construído a posteriori, ou seja, construído por experiência, né? Construído na experiência. Portanto, a subjetividade hilminiana, ela é construída para fora. Ela é de fora para dentro. Isso é uma coisa muito interessante que depois o Deleuze vai escrever, inclusive, sobre a subjetividade do Hilme, porque todas as relações subjetivas, elas não são construídas por um sujeito formado, mas sim elas são construídas no mundo, em relação ao mundo. Muito embora, evidentemente, existam elementos que são a natureza humana. Mas o que é a natureza humana? Na verdade, a natureza humana são os afetos. Como ele vai dizer aqui nesse texto do Padrão do Gosto, que eu gosto ou que eu não gosto é verdade imediatamente, porque é um sentimento, e o sentimento é sempre verdadeiro. Dizer, eu achei essa pintura horrível, mas você está errado. Você não está errado, porque não existe erro nesse sentido, do ponto de vista empirista, tá? Se eu comi quiabo e não gostei, ou fígado, né? Quiabo eu adoro, fígado eu não gosto. Não tem assim, tem fígado com quiabo, né? Com jiló. Mas assim, eu gosto de jiló, não gosto de fígado. Mas assim, por exemplo, Eu eu não não gosto vou de comer. quiabo, adoro fígado. Lá no Pardinho, aquelas que tá com saudade de boteco, né? Tem fígado com. Como é que é o nome daquilo? Jiló. Aí eu como tudo jiló e deixo os fígados pro resto do povo. Aí todo mundo fica bravo. Mas, aí, por exemplo, se eu falar assim, então, jiló é muito bom. Vocês vão falar, não, jiló não é muito bom. E isso é verdade, porque o sentimento é sempre verdadeiro. Por quê? Porque ele diz respeito à natureza humana. Né? Então, não existe uma falsificação do sentimento. Nesse sentido é que ele vai discutir a questão do padrão do gosto. O que é o padrão do gosto? E o que é interessante? Eu falei a aula passada, não sei se vocês se lembram, que o Kant vai criticar o Baumgarten quando o Baumgarten começa a pensar na noção de estética, a palavra. Porque ele diz é melhor conservar o modo como falam tanto os franceses como os ingleses. Crítica do gosto e não estética. Porque crítica do gosto é algo da ordem do psicológico. E o que significa psicológico? Significa que é próprio da ordem empírica do homem mesmo. Não tem outro lugar para apontar quando eu falo de questões estéticas. Para o Hume isso não é nenhum problema, porque todas as questões são empíricas, né? Então, que o gosto seja empírico e que não haja nenhum tipo de doutrina da grande arte, para ele tá de boa, tal, que não é um problema para o Baumgarten, que já vai querer criar uma doutrina, uma filosofia no sentido alemão, metafísica, a partir dessas questões que seriam próprias ao gosto. Deixa aqui um negócio aqui. Mas esse texto do Padrão do Gosto, ele é muito interessante porque ele começa falando um pouco dessas questões do que seria, então,
um padrão, né, um padrão comum que pudesse, portanto, levar, vamos dizer assim, a uma conversa em torno do que seria correto em relação ao gosto, que pudesse, portanto, refinar a minha sensibilidade. Esse texto do Hume, ele se encontra, na verdade, num enclave que eu acho que também é muito importante, que é pouco lido, é um pouco negligenciado, porque fala do jogo, fala da sociabilidade, fala do salão, fala das mulheres, tal, do casamento. Então parece que é uma coisa meio fútil, né, entre aspas, mas o Hume está pensando na questão do gosto como uma espécie de laço civilizatório. Então, ele está pensando assim: existe um padrão de gosto? E existe um modo de refinar esse padrão de gosto? Em que sentido? No sentido empírico, claro, é empírico, estou dizendo que é a posteriori, mas no sentido de formar laços sociais ou uma subjetividade a posteriori que seja mais bem construída, né? Mais elaborada. Então, essa ideia do padrão de gosto, e eu estou falando disso porque o Kant também vai ter um momento no começo da carreira, no começo do Kant pré-crítico, que a gente fala, né, que é antes da crítica da razão pura, ele escreve um textinho que chama Observações sobre os nossos sentimentos do belo e do sublime. Quem já leu, é um opúsculo, né, é um texto bem curtinho mesmo, textos do Kant pré-crítico, chamam geralmente, acho que tem até, é esse o título do livro da Unesp, né, Kant pré-crítico. Eu, na verdade, tenho a versão que eu estou procurando aqui, eu também não vou achar, porque é fininho demais, isso deve sumir aqui, que é a versão da Papyrus. E nesse texto, nas observações sobre o belo e o sublime, o Kant está pensando, inclusive, como o belo e o sublime são níveis de sociabilidade. Né? O belo puro é frívolo e o sublime puro é insociável. Então, eu tenho que encontrar um meio termo entre essa frivolidade da beleza e o peso da sublimidade. E esse meio termo é social. É por isso que um salão deve ter homens e mulheres, né? Porque você tem que ter um contrapeso. Então, essa questão da sociabilidade e dessa eticidade social a posteriori, que é muito interessante no juízo de gosto. E tudo isso parece, que piruagem, perfumaria, mas não é, porque isso é, na verdade, como vai dizer Hannah Arendt, o grande laço político também. Né? Nós somos homens humanos porque julgamos, e julgamos livremente apenas quando julgamos a arte. Então, nesse sentido também, né, de que a grande obra política do Kant teria sido a obra estética, é o que a Hannah Arendt vai falar no livro Lições sobre a Política de Kant. Mas toda essa questão que vai aparecer muito claramente nas obras do Hume. E dessa feita, então, os escritos sobre a teoria do gosto, do Hume, e gosto também, isso também é importante, é um sentido menor nosso. Gosto tem a ver com paladar. Paladar é um dos sentidos mais animais que o homem possui, né? Depois vocês vão ver isso no Walter Benjamin, seguindo Proust, que o paladar e o olfato, eles ativam, isso vem do Bergson e tal, enfim, né? A nossa memória involuntária, né? Que é a memória não racional. Né? Quando você sente um cheiro de alguma coisa que te põe numa situação que você é incapaz de narrar. Então, porque você está acessando uma memória que não é voluntária, portanto, não é construída. E esses dois elementos, o gosto, paladar, é o que aparece na crítica do gosto. A palavra vem daí, né? Vem de uma espécie de crítica culinária mesmo. E eles buscam pensar também essa eticidade comunitária, como ela pode ser ensaiada, vamos dizer assim, desse ponto de vista empírico, a partir de uma subjetividade cada vez mais refinada, controlada pelas obras de arte, pelos juízos de gosto, pelos salões. Então, tem muito isso no texto do Hume. E aí o Hume começa, o texto do Hume, o Hume é um ensaísta. E o empirismo tem muito isso. Na própria forma do texto, não sei se vocês leram, vocês vão ver que é um pouco difícil entender onde que ele está, porque o ensaio, ele não parte de algo que está dado e expõe analiticamente, ou constrói conosco uma construção conceitual. Ele vai indo, volta, o ensaio é até onde sei, é uma forma ensaística, até onde vi. Então, é como se ele fosse, da sua experiência, construindo esses elementos. E ele vai dizer, em um determinado momento, que, logo no começo do texto, ele vai falar se existe um padrão do gosto, ele vai dizer que, na verdade, todo o padrão do gosto só pode ser pensado, evidentemente, a posteriori, mas ele diz, então, num determinado momento, que é muito difícil um povo
errar quem é o seu maior poeta. Muitas vezes eles erram quem é o seu maior filósofo. Então, num certo sentido, é como se essa construção do padrão de gosto, ela tivesse uma força muito grande de coesão social. E como ela se constrói é o que ele está pensando. E aí ele vai falar na página, eu vou citar a página dos pensadores, tá? Porque eu acho que fica mais fácil para mim, né? É natural que procuremos encontrar um padrão de gosto, uma regra, na página 316, tá? É natural que procuremos encontrar um padrão de gosto, ou seja, uma regra do gosto, uma repetição padrão, é muito fraco, né? Não é uma regra, não é uma regra geral, não é uma doutrina, não é um juízo a priori, é uma regra, um padrão, um padrão. Por que todo mundo gosta disso? Por que todo mundo gosta daquilo? Por que as pessoas gostam de funk? Por que as pessoas gostam de Mozart? Sei lá, enfim, um pouco o que teria nessa música. Uma regra capaz de conciliar as diversas opiniões dos homens, pelo menos uma decisão conhecida, aprovando uma opinião e condenando outra. E aí ele vai dizer que o sentimento, na verdade, que está implicado, é problemático, porque um sentimento, ele é sempre verdadeiro, e ele vai dizer isso. Se eu gostei, pode ser horrível, vocês podem achar super brega, mas esse sentimento é sempre genuíno, e ele fala aí um pouco essa questão que tem a ver com sentimento e razão, e aí ele diz... a beleza não é uma qualidade das próprias coisas, existe apenas no espírito que as contempla, e cada espírito percebe uma beleza diferente. É possível ter uma pessoa encontrar deformidade onde uma outra vê apenas beleza, e todo indivíduo deve aquecer a seu próprio sentimento, sem ter a pretensão de regular o dos outros. Procurar estabelecer uma beleza real ou uma deformidade real é uma investigação tão infrutífera como procurar determinar uma doçura real ou um amargor real. E aqui ele pega, como ele pega sempre, exemplos do paladar. Aliás, isso o Kant vai fazer também. Vocês vão ver que exemplos de comida são a coisa mais comum nesses textos de estética. Mas aí ele vai começar a falar assim, mas por que às vezes, mesmo tendo regras, então a gente sabe que tal coisa regrada por Aristóteles, tal, mas mesmo sendo totalmente contra aquilo que a gente acharia que deveria ser o mais bonito, por que algumas obras têm uma força que a gente não sabe explicar? Que ele vai falar um pouco aqui embaixo dessas regras, né? Ele vai falar assim, é evidente que nenhuma das regras da composição é estabelecida por raciocínio a priori, porque não existe isso, né? Não existe nem nada a priori. O que é um a priori? A priori é aquilo que é construído pela própria racionalidade. Não, todos os juízos de gosto, se são juízos empíricos, só podem ser a posteriori, só podem ser juízos que vêm depois, como o paladar, né? Isso, o Locke fala, o Hume fala, depois o Kant também. Se eu nunca comi abacaxi, não adianta me explicar o que é abacaxi. Eu não sei, eu não tenho como. Qual é a regra geral do sabor do abacaxi? Abacaxi é um bom exemplo, porque eles não sei, acho que o Kant nunca comeu abacaxi, né? Sei lá. Ou pode ser confundida com uma conclusão abstrata do entendimento através da comparação daquelas tendências e relações de ideias que são eternas e imutáveis. Seu fundamento é o mesmo que de todas as ciências práticas, isto é, experiência. Para o Hume, então, não tem nem problema, porque todas as ciências são construídas por experiência. E elas não passam de observações gerais relativas ao que universalmente se verificou agradar em todos os países, em todas as épocas. Ou seja, Mozart sempre agradou, então, portanto, eu chego a uma conclusão de que se sempre agradou, agrada. Se não agradar uma pessoa, azar o dela, né? Um pouco essa questão das regras gerais. E aí ele diz, eliminar as investigações da imaginação, reduzindo toda a expressão a uma verdade, é uma exatidão geométrica, seria inteiramente contrário às leis da crítica. Então, se eu tivesse assim, e, por exemplo, se eu falasse assim, então, tudo que é conforme Aristóteles é bom. Não, isso, na verdade, é uma regra geral, que é um pouco o que Aristóteles faz, entre mil aspas também, né? Ele vai regrar, mas ele vai regrar a posteriori, ou seja, as tragédias estão dadas, e ele escolhe essas tragédias e fala, olha, essa aqui é boa por isso, portanto, a alma da tragédia é essa, mas é a posteriori, porque as tragédias já existem. E aí ele assim, não é graças à sua... E aí ele vai dizer das ficções, por exemplo, que nos agradam. Ele vai falar do Ariosto, por exemplo. Ele fala que nos agrada não por a sua bizarra mistura de estilo cômico e estilo sério, que seria absolutamente não aristotélico, nem a falta de coerência de suas histórias, e nem as constantes interrupções da sua narrativa. Ele nos fascina com a força e a clareza de suas expressões, com a prontidão e variedade de suas invenções e com a naturalidade de seus retratos de paixões, sobretudo os tipos amorosos e alegres. Ou seja, não adianta ter uma regra, a gente não sabe muito bem por que esse
autor nos agrada, né? Que ele está dizendo aqui. Então, no certo sentido, ele vai falar assim, a história também, ela condena algumas obras, né? Então, obras que foram muito importantes numa época, elas deixam de ser importantes numa outra época, porque o seu brilho se perde, né? Seu brilho desaparece. Só que ele vai notar, então aí tem uma viravolta no texto, né? No texto do Riemann, que existem algumas pessoas que são os críticos de arte, né, na verdade, que também são artistas, no certo sentido, porque a crítica de arte aqui, esse texto podia se chamar assim, o espectador genial, porque é como se algumas pessoas, alguns espectadores, tivessem uma genialidade tal, que sem precisar do tempero da história, sem precisar que a história burilhe e mostre que algumas coisas eram simplesmente fantasias e modismos, ele consegue perceber isso antes. E ele vai falar que essas pessoas, evidentemente, elas têm uma constituição natural diferenciada, né? Algumas pessoas enxergam muito bem, outras pessoas têm ouvido melhor. Isso é a constituição da natureza humana, né? Não é, uma questão da sensibilidade. E aí ele vai fazer um exemplo, né? Um exemplo que é um exemplo bastante interessante, porque é um exemplo do gosto. Ele vai fazer aqui na página 318, ele diz assim: alguém pergunta alguma coisa? Não, faz um barulhinho. É com muita razão, diz Sancho ao escudeiro de nariz comprido, que pretendo ser bom apreciador de vinho. É uma qualidade hereditária em nossa família. E isso do Don Quixote. 2 de meus parentes foram uma vez chamados a dar a sua opinião sobre um barril de vinho, que era de esperar fosse excelente, pois era velho e de boa colheita. Isso o Sancho Panza falando. Um deles provou o vinho, examina-o e depois de madura reflexão declara que ele seria bom, não fosse um ligeiro gosto de couro que nele encontrava. O outro, depois de empregar as mesmas precauções, dá também um veredicto favorável ao vinho, com a única reserva de um sabor a ferro, que facilmente podia nele distinguir. Aí o Sancho Panza continua contando. Não podes imaginar como ambos foram ridicularizados por seu juízo. Todo mundo tomando puta de um vinho bom, e o cara fala, é bom, mas tem um gosto de couro. O outro fala, é bom, mas tem um gosto de ferro. E quando o barril acabou, ao esvaziar o barril, achou-se no fundo uma velha chave com uma correia de couro amarrada. Ou seja, essa é a sensibilidade tal de cachaceiro, né, um cachaceiro superior, sublime, que é capaz de perceber no vinho aquilo que ninguém estava percebendo. Este é, para o Hume, o tempero, vamos dizer assim, da constituição desse homem que é capaz de guiar o nosso gosto. Esse crítico que é capaz de mostrar para nós o que vai se transformar numa espécie de padrão de gosto, né, no que vai ser superior, né, e ele vai dizer que depois de um tempo, é uma fala dele, poucos comparariam, ele usa sempre exemplos da literatura inglesa, que não é o nosso padrão, mas pouca gente compararia, vamos usar aqui do nosso universo, a Machado de Assis a Paulo Coelho, coitado do Paulo Coelho, nem tem nada contra ele, mas todo mundo sabe que Machado de Assis é maior, por mais que você pode ler Paulo Coelho, você nunca compararia, né? Como comparar uma montanha a um monte de feno, né? Só que isso fica muito claro com o tempo, né? E é como essa marca que então teria no fundo do barril, que ele está dizendo do Sancho Panza. E aí ele vai dizer, então, dessa questão de uma delicadeza. Então, o que é? Esse cara, essa pessoa, que é o crítico de arte genial, e voltando, né? Você não faz doutrina do gosto. O que você faz do gosto é crítica. E quem é essa pessoa que é capaz de fazer crítica do gosto? O que tem essa pessoa de tão especial que é capaz de, também, empregando uma boa retórica, porque ela tem que conseguir me convencer de que isso é muito bom, a posteriori, né, porque ela experienciou, ela seja capaz de perceber numa obra de arte aquilo que o tempo às vezes esconde, né? Porque uma obra de arte pode parecer muito maravilhosa, porque ela tem um brilho olfato, um brilho, um encanto, um verniz que depois se perde. E aí ele vai dizer aqui embaixo, né? Em muitas ocasiões, na página dos 319, uma grande delicadeza de paladar pode ser um grave inconveniente, tanto para o possuidor como para seus amigos. Mas a delicadeza do gosto pelo espírito ou pela beleza será sempre uma qualidade desejável, porque é a fonte de todos os mais finos e inocentes prazeres de que é suscetível a natureza humana.
Opinião esta em que concordam os sentimentos de todos os homens. Sempre que mostramos possuir delicadeza de gosto, somos recebidos com aprovação. E a melhor maneira de mostrá-lo é apelar para o modelo e princípios que foram estabelecidos pelo consentimento e experiência uniforme de todas as nações e de todas as épocas. Então, esse homem de gosto superior, que é capaz de perceber antes que todo mundo o que é melhor, ele não é como alguém que tem um paladar super refinado. Eu sempre lembro nessa história, não sei se vocês conhecem a história da Princesa e das Ervilhas, vocês conhecem? Que é do Hans Christian Andersen, não é? Que aí a princesa, muitas princesas chegam na casa do rei, do príncipe lá, mas o príncipe quer escolher a que é uma verdadeira princesa. Então, ele quer escolher, então, aquela que tem a pele tão delicada que é uma verdadeira princesa. Aí ele monta a cama para todas as princesas que vieram visitá-lo, com um monte de colchão e tal, assim. Se a mulher dormisse naquele monte de colchão, acordava, parecia que tinha apanhado, né? Porque é horrível dormir nessas coisas mole. E aí todas acordam, falando, nossa, dormi maravilhosamente, que edredons maravilhosos, cheirosos. Aí só uma, que é uma fresca total, né? Fala, ai, dormi pessimamente, tinha um pedaço de pedra embaixo de mim. Ai, que horror, fiquei toda marcada, estou cheia de perebas, não sei o quê. Aí eles tiram todos os edredons, os colchões e tal, e encontram uma ervilha, que só uma pele de uma princesa muito, muito superior seria capaz de perceber. É a borrachinha cheirosa total. Depois de todos esses edredons. Aí o Marco, meu marido, fala sempre isso, né? Assim, que essa menina, essa princesa, ela seria toda deformada, né? Porque todo mundo ia, todas as coisas do mundo iam interferir. Ela é cheia de pereba, tudo assim, né? Zoada. Mas enfim, então é um pouco essa ideia, né? De que você tem uma sensibilidade tal que você é capaz de perceber uma ervilha embaixo de vários colchões, tal, o que pode ser muito bom ou não. Depois ele vai retomar essa questão. Depois eu vou mostrar para vocês qual que é o grande problema desse texto. Tá? Ele vai retomar essa questão o tempo todo. Não, mas isso é uma questão prática. Isso é uma questão empírica. E ele vai dizer aqui. Numa palavra, a mesma competência e destreza que a prática dá à execução de qualquer trabalho é também adquirida pelos mesmos meios para sua apreciação. O crítico é um prático. Ele tem uma boa crítica porque ele tem uma frequentação das boas obras de arte. A prática é tão importante para o discernimento da beleza que para nos tornarmos capazes de julgar qualquer obra importante. E será até necessário examinarmos mais do que uma vez cada produção individual, estudando-a sob diversos aspectos com a maior atenção e deliberação. Então, ele, assim, ele diz assim, há uma espécie de beleza florida e superficial que começa por agradar, mas depois verificada uma incompatibilidade com a justa expressão da razão ou da paixão, logo torna insensível o gosto, passando a ser rejeitada com desdém, ou pelo menos considerada de valor muito inferior. Então, isso você tem que comparar. A comparação, que é um princípio empírico, é o grande trunfo do bom apreciador. E aí ele continua falando dessa questão, né, dessa figura genial. Percebam que ele não fala do artista, né, ele fala só do apreciador da obra de arte. E aí ele diz assim, aqui no parágrafo 4 da página 321, não é parágrafo 4, parágrafo 2 da página 321, compete-se ao bom senso contrariar sua influência em ambos os casos, e nesse tal, como em muitos outros, a razão, se não é uma parte essencial do gosto, é pelo menos necessária para operações dessa última faculdade. Em todas as mais nobres produções do gênio, há uma relação mútua e uma correspondência das partes, e nem as belezas nem as deficiências podem ser percebidas porque não tem a suficiente capacidade de pensamento para apreender todas essas partes e para compará-las umas com as outras, a fim de avaliar a consistência e a uniformidade do todo. Toda obra de arte tem também um certo objetivo e finalidade, para o que é calculada, e deve ser considerada mais ou menos perfeita conforme seja mais ou menos capaz de atingir essa finalidade. O objetivo da eloquência é persuadir, o da história é instruir, o da poesia é agradar, por meio de paixões e da imaginação. Essa também é uma questão muito importante. A obra de arte, ela é feita segundo um telos, segundo uma finalidade, e ela também pode ser avaliada segundo essa finalidade, né, que é o que está no Aristóteles também. E aí ele vai mostrar, num certo sentido, como também há, para o espectador, uma espécie de
não só uma questão fisiológica, que ele vai dizer que tem pessoas que enxergam muito bem, pessoas que ouvem muito bem, tal. Por exemplo, eu não tenho o menor ouvido, né? Não consigo distinguir uma nota diferente da outra, se eu estou desafinado ou não, para mim é tudo igual, enfim, tal. Mas uma pessoa que tem um ouvido muito perfeito vai perceber, né? Olha, esse cara toca muito bem, aquele não toca, esse toca melhor do que aquele e tal. Mas nesse sentido, evidentemente, uma característica fisiológica, mas também é uma característica, ele falou a palavra aqui, de gênio, e aí a gente vai pegar essa palavra daqui a pouco. E aí ele pega aqui na página 322 e diz: já não é o caso das belezas e da eloquência da poesia. É inevitável que as justas expressões da paixão e da natureza, ao fim de algum tempo, conquistem o aplauso do público que depois conservam para sempre. Aristóteles, Platão, Epicuro e Descartes puderam sucessivamente ceder o lugar uns aos outros, mas Terêncio e Virgílio continuam a exercer um domínio universal e incontestado sobre os espíritos dos homens. A filosofia abstrata de Cícero perdeu seu prestígio, mas a veemência de sua oratória continua sendo objeto de nossa admiração. Ou seja, embora a razão esteja mais bem construída na filosofia, a construção artística, ela é superior, porque ela se conserva, né? Ele diz, né, que ninguém erra, num certo sentido, qual é um grande poeta, muitas vezes erra para dizer quem é um grande filósofo. E ele termina mostrando também que há várias questões que aí também seriam muito interessantes para nós, que do saber antigo e do saber moderno. Algumas peças, algumas obras de arte, elas envelhecem. Elas envelhecem porque nós não temos mais o contexto ético ou estético para compreendê-las. E ele fala aqui da Mandrágora, que é uma peça de teatro do Maquiavel. E ele diz que é muito difícil entender qual é o jogo que está ali contido, porque nós já não entendemos qual é a moralidade que está ali implicada. Ele que não é um católico. Tal. Então é o que ele diz, existem obras de arte que envelhecem. Mas qual a questão aqui nesse texto para nós? Né? Então vocês viram, o texto é mais ou menos assim, ele não tem exatamente uma conclusão, né? Então ele vai dizer um pouco assim, esse método, então ele apresenta que o gosto seria mais ou menos consensual que a ciência, mas apenas a princípio, pois uma sociedade pode escolher mal o seu filósofo, mas não o seu poeta. Então, se parece que é igual à ciência, parece que não, porque é mais fácil você escolher um bom poeta. E aí também ele vai dizer que, apesar de tudo ser dado pela experiência, das quais podemos retirar regras fracas de causalidade. Tá? Então, apesar de todo o padrão ser a posteriori. E aí ele vai dizer que é preciso, portanto, ter uma delicadeza de gosto que é similar a uma delicadeza de paixão, uma forma de ser afetado fortemente pelas impressões, e todo sentimento, portanto, é correto como impressão, mas existe aquela pessoa que tem uma sensibilidade tal, ela é marcada por uma sensibilidade tal, que ela é capaz de perceber nessas obras de arte aquilo que nós só vamos perceber muitos anos depois. Ou seja, o crítico de Hume, esse homem que é o crítico do gosto, ou aquele que vai estabelecer o padrão do gosto, que não é o artista, é o crítico, é uma pessoa que tem algo de genial. E o que é gênio? Gênio é aquilo que nasce, que não é aprendido, né? Gênio é uma constituição natural. E a palavra gênio é uma palavra de muita circulação nessa época, a palavra engenho, né? Ingenium, né? Que é a palavra do latim. É aquele que tem engenho, né? Mas também tem a ver com gênio, né? Que é um daimon, que liga o céu e a terra. Enfim. E essa ideia de gênio, que é uma ideia que já existe, tá? Enfim, tem lá no Renascimento. No Renascimento, por exemplo, quando vocês pegam as vidas dos grandes pintores, a vida do Michelangelo, por exemplo, começa com o mapa astral do Michelangelo, mostrando que o gênio, porque isso é um gênio, né? O gênio é a marca do cosmos no microcosmos, né? A relação do céu e da terra. É o gênio, né? O gênio Locke, né? O gênio do dia do seu nascimento. As estrelas marcam este homem, elas assinalam este homem, Michelangelo, para fazer grandes coisas com as mãos, né? Que tem Vênus na casa de não sei o quê, de Saturno, não sei. Mas a vida começa assim, né? Ele nasceu no dia tal, quando Saturno ou Vênus, ou sei lá que planeta, prenunciava grandes coisas com as manuais. Ou seja, é como se a própria galáxia, o próprio cosmos, estivesse assinalando alguém que vai dar a ver uma obra de arte superior. Então, a noção de gênio, ela tem essa noção cosmológica
que aqui já está se perdendo, tá, no século XVIII, né? Mas é uma noção comum. Só que o problema do gênio, então é uma pessoa rara, o gênio do Hume, na qual se unem uma boa constituição dos órgãos sexuais, uma espécie de sensualismo, eu enxergo muito bem, eu tenho uma boa audição, eu tenho uma imaginação superior, a imaginação também é uma forma do corpo, né? Ela tem uma experiência muito grande, ela frequenta obras de arte e ela tem uma capacidade de comparar, julgar e relacionar ideias, capaz de separar o que é o espírito de falso brilho, né? E daquilo que é realmente superior, que é sem nenhum prejuízo, né? Que é uma palavra do latim, né? Que é do latim do inglês, que quer dizer sem nenhum preconceito, né? Para nós preconceito tem uma outra questão, né? Mas é prejuízo. Ela não vem com nada pronto, ela tem uma experiência muito grande, mas ela é capaz de comparar com uma delicadeza de espírito muito grande. E essa delicadeza, essa disposição das paixões, que não é evidente, explicável ou mesmo ensinável, ela tem parte, então, com aquilo que a gente chama de genialidade. É aquele não sei o quê. Essa é uma forma que se usava muito no século XVII e no século XVIII. O quadro tem não sei o quê, porque tem as regras que você segue e tal, né? Mas tem um não sei o quê que faz com que esse quadro seja superior, né? Esse não sei o quê, que era também uma das noções de sublime e de genialidade, aquilo que eu não sei explicar. Esse artifício que é tão sutil e tão delicado, que por mais que a pessoa siga as regras, se ela não tiver esse acento, a obra é morta. Essa ideia, na verdade, que é uma ideia muito nossa, essa ideia da delicadeza, que tem a ver com um certo ar sociável do século XVIII, que depois a gente vai chamar de antigo regime, né, de ancien regime, né, que é essa coisa dos salões, né, do como você se porta, é uma característica própria, então, a conversação que inclui mulheres, que tem uma nota de salão, e aí volta um pouco essa questão, essa delicadeza do trato, né, de saber ser cordial, de ser delicado, que é uma questão social, realmente, nesse sentido, né. Só que tem um problema aqui no Hume, né? A noção de gênio, ela é uma noção que a gente pode dizer que é metafísica, né? Ela não é uma noção experienciável. O que é o gênio, né? O que é a genialidade? O que faz com que uma sensibilidade seja superior à outra, do ponto de vista empírico? Se é que tudo que eu posso dizer vem da experiência, né? O que é essa genialidade? E aí eu vou só citar uma nota que está no livro do Suzuki, que está na nossa bibliografia, do Márcio Suzuki, que chama O Gênio Romântico, que vai falar dessa questão da genialidade. Anote assim: não deixa de ser curioso notar como no debate sobre a causalidade eficiente e a causalidade final, que é um pouco essa questão a obra tem uma finalidade, então ela tem um fim, e ela tem aquilo que o artista sabe fazer. E a junção dessas duas coisas, elas produzem uma obra que é mais ou menos eficiente naquilo que ela quer ser. Visto pelo viés do gênio, pode pôr em embaraço até um empirista radical como Hume. Como exemplo da associação de ideias, Hume fala das obras de gênio nesses termos. Em todas as composições geniais, requer-se, portanto, que o escritor tenha algum plano ou objetivo. Ele sabe o que ele quer. E mesmo que possa ser afastado desse plano pela veemência do pensamento, como numa ode, ou omita negligentemente, como numa carta ou ensaio, algum propósito ou intenção. Mas terá de aparecer em seu princípio, quando não na composição da obra inteira. Uma produção sem desígnio, e essa palavra é muito importante para o século XVIII, a gente simplesmente transformou essa palavra em design, né? E você usa design como se fosse desenho técnico aqui no Brasil, só que design, a palavra em latim é desígnio, e desígnio é muito mais do que simplesmente desenho. Bem, a palavra desenho, né? Que vem do latim, enfim, que vem pelo italiano, né? O desenho, o desígnio, é o laço entre as grandes artes, vai dizer Vasari, né? Que é um pintor do século XVI. Esse laço entre as grandes artes, o desígnio, é aquilo que mostra por que as obras foram feitas. Então, o desígnio tem esse sentido. Então, o designer dessa obra mais se assemelharia a um desvario de louco do que aos sóbrios esforços de um gênio de estudo. Se não existir nenhum desígnio, nenhuma finalidade, nenhuma função, obra de arte, parece uma coisa de doido.
O Hume vai falar disso também sobre a conversação, né? A nossa conversação, se ela não tivesse algum tipo de regra, né, começo, meio e fim, eu não conseguiria sequer me comunicar, porque não dá certo, não sei do que você está falando e tal. E aí, então, ele vai falar disso, ele vai falar que essa ideia do desígnio, que aparece na obra de Gênio como afirmação peremptória do tratado, de que todas as causas são da mesma espécie, e que, em particular, não há fundamento para a distinção que às vezes fazemos entre causas eficientes e formais e materiais exemplares e finais, em suma, que só há a causa eficiente. Como é que isso entra? Se ele está falando de desígnio, se ele está falando que esse espectador genial, ele tem algo nele, na sua constituição natural, que faz com que ele perceba o desenho maior dessa obra de arte na sua história, né? A teleologia dessa obra. Eu sei que essa obra é superior àquela outra, porque ela vai sobreviver. E eu percebo que essa daqui tem um brilho falso. Então, essa noção um pouco problemática para o Hume, né? Que a delicadeza, que é essa emoção mais sutil do espírito, que são de natureza extremamente delicada e frágil, e precisam do concurso de um grande número de circunstâncias favoráveis para fazê-las funcionar de maneira fácil e exata, segundo seus princípios gerais estabelecidos. Essa é a noção de delicadeza, que também é uma noção que vai aparecer muito nesse século XVIII. Então, essas questões que o Hume coloca, elas são questões do século XVIII. Evidentemente, o Hume vai sempre dizer que isso aqui é um ensaio, e o ensaio faz propostas e ele não chega a nenhuma conclusão. Ele põe, sim, nesse ensaio, se vocês forem ler depois, porque ele trata de muitas questões, tal, que existem vários espectadores, e cada espectador, dependendo do seu lugar no mundo, o espectador jovem, o espectador velho, eles têm interesses por poesias diferentes, ele geralmente trata de poetas, mas ele fala dessa figura, tal qual a família do Sancho Panza, que é um cachaceiro genial, né, é capaz de perceber, antes da garrafa de vinho se esvaziar, que há alguma coisa nesse vinho que dá um sabor diferenciado, ruim, né, no caso do vinho. Então, essa ideia um pouco que está aqui contida no texto do Hume, que é um problema para um empirista, ela vai reaparecer também como um problema para o Kant, tá? Ele também vai tentar solucionar essa noção de gênio, né, de genialidade. O que seria, então, essa constituição inata, que aqui em Hume já é da natureza humana, né? É da natureza humana. É um homem que tem uma delicadeza tal de constituição que é capaz de ser um crítico de arte, um crítico genial, que é capaz de mostrar para os outros até qual é uma obra superior, qual obra superior à outra. Então, essa genialidade do espectador, né, que é colocada aqui nessa figura, o Hume não consegue explicar de modo empírico. Embora ele diga várias vezes que é por experiência, que é na prática. Diga, Denis, né? Professora, boa noite. Boa noite. A gente sabe que essa briga do inatismo vem desde Descartes, passa por Locke, Leibniz, e Hume faz uma distinção entre duas vertentes de percepções, que são impressões e ideias. Sim. Já que são duas operações distintas, precisamos distinguir o pensar do sentir. O pensar envolve ideias e sentir envolve impressões. A noção de pensamento livre, dos limites da natureza e da realidade, como quando vemos um filme, nos envolvemos tanto que esquecemos aquilo que está em nossa volta, traz uma noção de concepção para Hume. E isso é apenas uma aparência, pois quando concebemos, alteramos os materiais que os sentidos oferecem. É necessário haver impressões que possam afetar a mente, ou seja, experiência para expandir a mente. Essa concepção, eu escrevi isso lendo as investigações sobre o entendimento humano, a tradução de Anuar Aiex e Jaci Monteiro. Eu queria saber como essa experiência, esse ato de expandir a mente se envolve com essas noções que você está trazendo para a gente. Obrigado. Então, Denis, bem legal o que você falou. Realmente, ele vai falar, primeiro, quando ele diz que todo o sentimento de belo, de agrado, ele é sempre verdadeiro, é porque ele é uma impressão. Exatamente, porque é algo, não é algo da natureza, né? É algo que é espontâneo no sentido de que não é uma ideia, não é alguma coisa que é construído depois, né? Agora, a regra geral do juízo, do julgamento, de qual é uma melhor obra de arte do que outra, tal, já é um passo em que eu vou produzir uma regra, um padrão, a partir dessas impressões. Então, é esse passo que ele está tentando dar, sem, na verdade, dizer que existe uma regra fixa. É uma regra, tal como a regra de qualquer outra ciência. Ele diz, como qualquer outra ciência,
Eu produzo regra geral, mas essa regra geral, ela devém da impressão, né? Enfim, ela devém dessa primeira impressão, aquilo que o Hume fala, né, na questão das ideias inatas, que ele acha que até a pergunta, né, que você falou do Locke é mal colocada, até a questão do Locke é mal colocada, por que é inato? É a natureza humana? Se é a natureza humana, ok. O que é inato? É o que nasce com a gente? Então, é um pouco essa questão que ele diz assim, todo sentimento, se é um sentimento, ele é sempre verdadeiro. Ele não está na ordem do julgamento, né, porque ele não é uma relação entre ideias, ele não é uma construção discursiva, né, então, se eu comi uma coisa e gostei, é uma impressão. E eu vou construir a partir dessa impressão um jogo de ideias, uma questão de ideias, que é um pouco nessa passagem que eu acho que nesse texto ele não usa os mesmos termos, mas que ele vai fazer exatamente, que ele vai mostrar exatamente que parece que existe um desígnio, né, que está levando essa construção de ideia para algum lugar. Diga. Diga, Denis, você levantou a mão de novo? Não tinha levantado, mas é interessante a gente pensar que as dúvidas, né, com relação às impressões existem, pois elas podem não ser compatíveis com as ideias. E Hume acredita que só existem ideias inatas se forem desde o nascimento. Assim, só as impressões seriam inatas e as ideias não. Entende-se que e assim entende-se que as ideias, se não forem determinadas para pensarmos o assunto, os resultados são inválidos. A única forma de determinar as ideias é vinculá-las às impressões. Eu entendo assim, acho que... Então, mas ele diz aqui nesse texto, ó, o sentimento, na página 316, está sempre certo, porque o sentimento não tem outro referente senão ele mesmo, e é sempre real, quando alguém tem consciência dele. É um pouco essa questão, assim, o sentimento, ele não é uma ideia. O sentimento é um afeto, né, se vocês quiserem usar. Então, o sentimento, então, a beleza, como sendo um sentimento, antes de ser uma construção, né, uma construção de regras, se eu achei bonito, se eu achei feio, se eu gostei, se aquilo me agradou, se eu chorei, se eu fiquei emocionado, isso é sempre verdadeiro, não é assim, você está enganado quanto a esse sentimento. Não, esse sentimento é verdadeiro. O sentimento que você tem em relação a uma obra de arte é verdadeiro, né, nesse sentido. Só que o que ele está tentando construir aqui é um padrão de gosto. Então, portanto, é uma regra geral, como ele disse, como em todas as outras ciências, que mostre para mim quais são as melhores obras de arte, por quê, né? Então, assim, um pouco essa passagem. Então, do nível, vamos dizer assim, do sentimento, para um nível que seria das ideias. E a partir simplesmente de uma construção geral. Várias pessoas gostaram dessa poesia ao longo do tempo, portanto, essa poesia é melhor que a outra. É um pouco o que ele está tentando construir. Só que nesse movimento que ele está construindo, é o que o Suzuki mostra, ele cai numa contradição, o Hume, num certo sentido, de deixar um elemento que é um elemento não empírico, vamos dizer assim, que é essa questão do desígnio, né, de uma finalidade que está implicada na própria natureza do crítico, que faz com que ele perceba quais são as melhores obras, mesmo que ele tenha que ter experiência, percebe um pouco a questão? Na verdade, é uma espécie de contradição. Inclusive, o Suzuki diz que quando essa contradição aparece no tratado, na segunda edição, o Hume tirou essa parte. Não no padrão do gosto, porque isso aqui são os ensaios, né, do Hume. Então, vários ensaios, tal, que o ensaio mesmo tem uma outra preocupação, que não é uma preocupação tão sistematizante, né, nesse sentido. Mas ele vai tentar, então, estabelecer, a partir de regras gerais, o que é uma regra geral, né, no sentido do Hume. Enfim, vocês sabem, né? É simplesmente você colecionar vários dados repetidos e tirar daí uma inferência indutiva de que se sempre foi assim, sempre será, né? Mas nada garante que isso é universal, que sempre será assim. E ele está dizendo isso também nas poesias. Só que, por um outro lado, ele diz que as pessoas raramente erram. As pessoas raramente confundem um grande poeta a um poeta pequeno, principalmente depois do tempo, depois que o tempo passa. Então, essa grande contradição de uma tentativa de pensar a crítica do gosto, que o Hume está tentando produzir aqui, a partir de um
patamar completamente empirista, que é o que ele diz o tempo todo nesse texto, se vocês forem ler depois com cuidado, é claro que é da experiência, é claro que tudo é por experiência, é claro que a prática da experiência e a comparação de obras de arte é o que você pode ter como um paradigma da experiência, né? Você põe duas obras de arte uma do lado da outra e tira uma média, né? Enfim, que é. A gente depois, no outro curso, à noite, a gente está vendo exatamente essa crítica do Walter Benjamin à noção de uma história da literatura que produz conceitos a partir da média. Você pega várias obras de arte, tira de cada uma delas o que elas têm de semelhante e diz elas são todas românticas, por exemplo, que é uma classificação que se dá por indução, por média, né? Então eu tiro a média, porque o que você perde exatamente são as obras de arte extremas, né? Aqueles extremos, né? Onde talvez o elemento romântico apareça com mais clareza, mas isso é uma questão, uma crítica que o Benjamin faz. O que o Hume está fazendo aqui é tentando construir esse padrão do gosto num modelo radicalmente empirista. E, num certo sentido, o Kant, da crítica da razão pura, o que ele vai dizer? O Hume tem toda a razão. Isso aqui é empírico, ele fala isso é psicológico. Eu só posso pensar a obra de arte, ou a psicologia das obras de arte, em relação aos afetos humanos. Portanto, não é objeto, segundo Kant, de problema filosófico, né? Você sabe que a noção de filosofia do Hume ela é um pouco diferente, exatamente, da noção de metafísica kantiana, porque o Hume fala de metafísica, tal, de filosofia, tal, né? Nesse nível empírico. Para o Kant, isso aqui que o Hume está fazendo é psicologia, né? E ele diz que no nível da psicologia, ok, você pode falar em padrão do gosto, em crítica do gosto, é um modo de escrever próximo ao próprio modo artístico, né? Porque o próprio crítico é um artista, nesse sentido, né? Que é um pouco que o Kant coloca nesse patamar, isso ainda na crítica da razão pura. Tá? E por isso que eu li aquela nota para vocês, a aula passada, em que ele critica o posicionamento do Baumgarten, que tenta, na verdade, construir uma doutrina das artes liberais, né? Das artes livres, né? E o Kant diz que é uma tentativa vã, é uma tentativa frustrada, realmente. Mas eu ia fazer um pouquinho, que acho que o Denis já me ajudou aqui, um pouco essa construção, realmente, até porque eu acho que nem todo mundo aqui do curso já fez epistemologia, né? Ou filosofia moderna. E filosofia moderna também, vocês sabem que dependendo do professor que vocês tiverem, vocês não chegam a Kant, né? Tem professores de moderna que ficam só no moderno ali, Descartes, Leibniz, nem Hume, às vezes, acho que chega a ser Spinoza e tal. Então, muita gente não leu ainda, então eu vou fazer, assim, bem tosco, tá, gente? Vocês desculpem, porque eu sei que vocês sabem disso muito bem. De novo, aquela relação Hume-Kant. Por que Hume? Porque Hume é importante para Kant, como eu disse para vocês. No começo, o Kant pré-crítico, ele tenta fazer o mesmo movimento do Hume. Ele tenta pensar os nossos sentimentos do belo e do sublime, que, aliás, ele tira de um livro do Edmund Burke, que a gente vai falar depois, que chama... Eu fico olhando para cá. A Origem das Nossas Ideias do Belo e do Sublime, que é um escritor também de língua inglesa, nenhum dos dois é inglês, né, mas de língua inglesa, que o Kant admirava, e ele escreve Observações sobre o Belo e o Sublime, que é um livro derivado desse livro do Burke, que vai pensar exatamente como que o homem é afetado por relações do belo e do sublime, e tendo em vista, nesse textinho do Kant, exatamente como esses dois juízos estéticos, que ele não vai dar nem esse nome, funcionam dentro de uma ordem, de uma arena social, de uma sociabilidade, né? Então ele vai falar, por exemplo, que o sublime terrível, ele é absolutamente insociável, e o sublime terrível, ele rompe os laços de sociabilidade. Agora, o belo extremado, a beleza frívola também, né? Porque ela é vazia. Então é preciso as duas coisas, né? É preciso a beleza para contrabalançar o peso do sublime, o peso do respeito da sublimidade. E aí ele vai falar desse jogo, ele vai falar, a mulher é bela, o homem é sublime, o amor é belo, a amizade é sublime. Ele faz um pouco esses jogos, né? E é preciso que essas coisas se contrabalanceiem para uma espécie de autocoerção
dos sujeitos na civilização, né? Então, há uma espécie de autocoerção, de coerção civilizada dos homens que vivem em comunidade. Inclusive, o exemplo que ele usa para falar do sublime terrível, que eu achava que era de um autor, depois eu fiz uma pesquisa e não é. É o Sonho de Karazhan, quer ver? Eu vou ler para vocês. Depois ele vai usar ele vai citar, sem citar, o Robinson Crusoe também, né, que é uma figura que vive na insociabilidade, portanto não precisa de arte, não precisa de beleza. Deixa eu só achar aqui. Aí ele fala do sonho, né, não. Gênio, talento. Avarento, Karazhan afasta-se deliberadamente da convivência humana até ser acometido por um sonho terrível. E aí ele vai citar o sonho como uma espécie de exemplo do que um sublime terrível produz no homem. E aí ele cita o Kant. O Kant de Observações sobre o Sentimento Belo e Sublime, que é dos anos 60, 1760, eu acho. Logo deixei inúmeros mundos às minhas costas. Quando me aproximei, percebi que as sombras do vazio ilimitado precipitavam-se sobre mim. Um reino medonho do eterno silêncio, solidão e trevas. Esse espetáculo infundiu em mim um terror inexprimível. Pouco a pouco ia perdendo a vista das últimas estrelas e, finalmente, o último vestígio faiscante da luz extinguiu-se na mais absoluta solidão. Então, essa ideia de um homem perdido no espaço, um homem, portanto, que foi privado de todos os laços humanos, né, de todas as possibilidades de convívio humano, né, um pouco aquela figura lá da música do David Bowie, né, que ele fica falando que ele está perdido no espaço, é uma imagem absolutamente terrível, né? Que é essa ideia de um sublime, né, de um afastamento do homem. Agora, por outro lado, uma coisa bem perua, louca, assim, jogando água para fora da bacia, também é frívolo demais, que seria o elemento do belo, do gracioso, precisa ser contrabalançado por um peso. Então ele fala um pouco desse jogo, que é um jogo social, nesse livrinho dos anos 60. Depois, é claro que ele vai construir a outra questão. Aí eu queria pegar um pouco para vocês, voltando um pouco à crítica da razão pura, que é onde ele vai fazer essa contraposição. Então, na crítica da razão pura, quando ele fala estética, Kant, ele está falando, vocês sabem, kantianos, ele está falando de estética no sentido grego. Estética é sensibilidade. E o que significa sensibilidade? É aquilo que intui os objetos. É o modo como os objetos nos afetam. Só. Sensibilidade não tem a ver com belo, com sublime, com gosto, com agradável, com desagradável. Sensibilidade é no nível grego, porque a estesis em grego significa percepção. Percepção, os 5 sentidos, é um pouco nesse sentido. Então, quando ele vai falar, então, essa questão da sensibilidade, a gente, então, está próximo também, no certo sentido, do empirismo. Eu acho que são questões que aproximam os dois autores. Então, a gente pode pensar que, na verdade, sempre que você fala de estética, num certo sentido, você está no campo do empirismo. Talvez a gente possa pensar, inclusive, que a noção de estética surgiu no século XVIII exatamente por causa dos empiristas, que colocaram a questão do corpo e da sensibilidade, do paladar, do gosto, como uma questão que deve ser levada em conta. Estética no nosso sentido, né? Enfim. Bom. Então, por essas características que não vão descurar dos níveis mais corporais, antropológicos e empíricos, as questões do gosto mereceram muitas considerações empiristas. São os filósofos de língua inglesa da época de Kant e Baumgarten que vão se preocupar com essas questões acerca dos nossos hábitos inatos adquiridos, como o Denis falou, do nosso sentimento de prazer e desprazer e dos nossos gostos. Entre esses autores, o escocês David Hume, né, que a gente acabou de ver, e o irlandês Edmund Burke, né, enfim. Ambos fundamentais como contraponto ao pensamento do Kant e ambos formadores do pensamento do Kant, inclusive na ordem da estética. Hume vai, por exemplo, demonstrar, e agora eu vou fazer a cena primordial da filosofia moderna, tá? Uma coisa meio freudiana, tá? Vocês já ouviram essa cena, mas eu vou só descrever de novo. Hume vai, por exemplo, demonstrar que nosso conceito de causa e efeito, aquele conceito tão caro à filosofia de que um efeito pressupõe sua causa, não é de forma alguma dado pela racionalidade,
mas por hábito. Então, quando ele mostra isso, o que o Hume faz? Ele corta o laço daquilo que a gente chama de metafísica ingênua. Dizemos que o sol nascerá amanhã, não porque fazemos deduções causais, racionais, mas apenas porque sempre assim ocorreu e nada necessariamente, a não ser esse nosso hábito, fundamenta assertiva como necessário. Já Burke se preocupará com os nossos sentimentos acerca do belo e do sublime, de como se formam, se são inatos ou adquiridos. Preocupar-se-á, então, portanto, com o que se chamava à época de crítica do gosto. Hume e Burke, descurando-se as simplificações que todo rótulo possui, a gente pode chamar, então, de empiristas, né? Os dois no mesmo bloco. Preocupados, então, com a experiência e com a empiria, com esse nível do conhecimento, e não com questões metafísicas tradicionais, tais como aquelas que perguntam pelas causas últimas, pela finalidade, pela causa final. Por isso que o Hume diz, só existe causa eficiente, a causa final. O que é a causa final? A causa final é aquela que aponta para o que o mundo foi criado, o mundo como uma espécie de sistema, enfim, que aponta, portanto, para as causas últimas. Ou seja, que aponta para a causa última, Deus, o Criador, a transcendência, etc. Né? Kant, no início das suas investigações críticas, quando escreve a Crítica da Razão Pura, em 1781, ele tenta responder a Hume quanto à fundamentação das relações a priori, isto é, com as fundamentações racionais das nossas relações. E ele demonstra que se Hume está correto quando fala das perguntas que nossa razão dirige para as coisas, ele não está se pensarmos que é perguntas que podemos dirigir às nossas percepções das coisas, aos fenômenos. Né? Então, é um pouco a questão da Crítica da Razão Pura. E é mais ou menos o que a gente vai ver em relação a como a doutrina kantiana, o pensamento kantiano, depois na estética, que aqui na Crítica da Razão Pura, estética transcendental é sensibilidade. Mas depois é como se a pergunta, na verdade, que a gente formulasse em relação aos juízos, o que é o belo, por exemplo, fosse mais importante do que essa própria relação do objeto belo. Bom, então, o Kant está mais preocupado, então, com o fenômeno e com esse sujeito transcendental, na verdade, que é aquele que organiza os fenômenos para a própria percepção. Né? Em outro livro, no qual Kant apresenta de forma mais condensada o seu pensamento crítico, que são os prolegômenos a toda a metafísica futura, ou prolegômenos a qualquer metafísica que possa apresentar-se como ciência, ou seja, se eu quiser escrever metafísica daqui para frente, depois de Hume, eu tenho que dar conta de responder essas questões, ele fala da sua dívida com Hume, né? Ele vai falar, então, admito sem hesitar, é óbvio que todo mundo já discutiu se essa dívida é real, se ele inventou no sentido assim, encenou, né? Mas, enfim, ele diz, admito sem hesitar, a recordação de David Hume foi exatamente aquilo que há muitos anos, primeiro interrompeu a minha leseira dogmática, né, meu sono dogmático, e deu uma direção completamente diversa às minhas investigações no campo da filosofia especulativa. Kant, então, encena essa dívida com Hume para incluir em seu pensamento esse outro oponente, que é o empirismo. Em alemão, o termo traduzido por sono é Schlummer, nunca consigo falar essa palavra, que é, na verdade, modorra dogmática, né? Lerdeza dogmática, né? Assim, você fica parado, uma paralisia, um negócio assim, né? A leseira dogmática. Essa paralisia, então, que fica congelada nas mesmas repetições metafísicas de causa e efeito. Só que, para o Kant, Hume foi muito bem até onde ele foi. Só que, primeiro, ele não investigou todas as nossas relações, ele só investigou uma, a de causa e efeito, não todas as outras. Portanto, ele partiu de uma e não de todas, e é uma questão kantiana, ou eu parto do todo, ou eu não consigo nada, e é o contrário do ensaio humeniano, né? Eu vou partir daquilo que eu tenho e a partir disso eu vou construindo. Então, é daqui para cá. Kant, não. Primeiro eu tenho que ter a completude, né? Eu vou ter que partir sempre de um completo. Tudo tem que estar sempre completo, vamos dizer assim. Não posso partir de um exemplo, por exemplo. Então, ele vai dizer que Hume partiu essencialmente de um único, mas importante conceito da metafísica, a saber, a conexão entre causa e efeito. Justamente com seus conceitos derivados de força, ação, etc. Ele desafiou a razão que pretende ter gerado esses conceitos em seu regaço a explicar-lhe com que direito julga que algo possa estar de tal modo constituído que, uma vez posto, alguma coisa também devesse estar posta necessariamente, pois isso é o que diz o conceito de causa. Quando eu vejo alguma coisa, por exemplo, quando eu vejo a criatura, né, nós, criaturas, evidentemente está pressuposto que nós temos um criador, né?
Ele provou de modo irrefutável que é inteiramente impossível para a razão pensar essas conjunções a priori, por meio de conceitos, pois ela contém a necessidade e não pode ver de nenhum modo como, de fato, de que algo exista, alguma coisa deva também necessariamente existir, e como, portanto, se poderia introduzir a priori o conceito dessa conexão. Então, essa conexão de causa e efeito, na verdade, ela é uma conexão importantíssima como conexão metafísica, né? Você passa de uma coisa a outra, e aí dá para perceber também um pouco qual é a questão do desígnio, né, que a gente falou agora. O desígnio pressupõe uma causa final, né? Ele pressupõe uma causalidade que está implicada nos efeitos. Eu tenho as obras de arte e neles está implicado uma causa que não está neles, que está para além. É um desígnio, né? É um desenho, né? Bom, a crítica kantiana, que você já foi muito comentada, Hume não foi além, pois parou em um nível sensualista, ligado à estética no seu sentido grego, que é a sensibilidade. Realmente das coisas mesmo, da coisa em si, não se pode extrair o conceito a priori de causa. Tal relação causal não está nas coisas, mas em um nosso entendimento e uma condição do entendimento humano para julgar as coisas. Então, é o que o Kant fala, que é a tal da revolução copernicana, não está nas coisas, está no próprio sujeito que julga, o sujeito dá regra ao conhecimento das coisas. É aquilo que está na crítica da razão pura, enfim, só estou repetindo. Como conceito racional, o conceito de causa pressupõe um efeito, o conceito de efeito pressupõe uma causa. Não nas coisas, mas na razão. Porque está implicado no conceito de causa que tem um efeito, e no conceito de efeito que ele foi causado por algo. Então é um pouco uma regra que é racional. E ela vai dar regras ao conhecimento das coisas como fenômenos para mim, como fenômenos, portanto, regrados pela ordenação que o próprio juízo vai poder imprimir nessas coisas. Agora, não está nas coisas mesmo. Das coisas mesmo eu não posso dizer nada. Bom. Então, ele vai fazer essa questão, né, dessa noção de fenômeno, aquilo que brilha, enfim, e aí o que eu falei para vocês, na primeira crítica, ele vai falar ele vai fazer aquela crítica ao Baumgarten, como eu disse para vocês na aula passada, de que o Baumgarten tenta produzir uma doutrina das artes liberais como filosofia, mas que ele acha que isso é vão, porque a estética é apenas sensibilidade, como os gregos. Esteta, kai, no etá. O que é estético não é pensamento, porque pensamento não é estético, não é percepção, não é intuído. Intuição não pensa, pensamento não intui, né? Que é uma máxima kantiana. Na primeira crítica, a estética, então, é ainda a sensibilidade em seu sentido restritivo. É o estudo das nossas capacidades de intuir objetos que depois serão esquematizados pela imaginação para se tornar, então, alvo da nossa faculdade de conhecimento. E aí Kant diz, é a capacidade, a receptividade de obter representações mediante o modo como somos afetados por objetos que denomina-se sensibilidade. Portanto, pela sensibilidade nos são dados objetos e apenas elas nos fornecem intuição. Pelo entendimento, ao invés, os objetos são pensados e deles se originam conceitos. Então, o que ele fez? Ele separou. Existe uma coisa que é intuição, que é percepção, e existe uma coisa que é entendimento, que é conceito. Então, e quando somos afetados por um objeto, esse efeito imediato é uma sensação. Então, né, essa sensação imediata é empírica, claro, né? Enfim, óbvio. Mas existe uma estética transcendental, que é sujeito transcendental é o sujeito do conhecimento. Né? Ou seja, a estética que diz respeito não à sensação empírica, mas ao sujeito do conhecimento, às formas puras da nossa razão para conhecer a própria intuição, que são as formas do tempo e do espaço, né? Então, as formas puras da estética são o tempo e o espaço. Nós intuímos os objetos necessariamente no tempo e no espaço, né? Que são formas puras da minha intuição dos objetos. Portanto, não é que elas não existem, mas elas são subjetivas nesse sentido, né? Então, é o que ele vai dizer de estética. Portanto, estética para ele, nesse sentido, é que ele volta à questão do Baumgarten, ela não é possível de ser pensada como doutrina, que foi aquilo que eu li, essa nota, a nota que eu li para vocês do Baumgarten é uma nota a essa parte da estética transcendental da crítica da razão pura. E, bom, estética e pensamento são distintos, portanto. Não há ciência estética, pois são formas opostas de conhecimento, pelo menos para a tradição que remonta à filosofia antiga,
e que diz que pensamento e estética são coisas diferentes. A estética transcendental, mas não no sentido de uma ciência do juízo do gosto, que daria regras às noções do belo. Estética transcendental é ainda estética no sentido antigo, percepção, sensibilidade, por mais que seja uma sensibilidade a priori, porque ela é a forma da minha intuição, mas ela ainda é a priori. Essa capacidade de pensar um dado sensível, de pensar se não a natureza mesma, um fenômeno sintetizador, a partir de formas e conceitos puros, Kant vai chamar de juízo sintético a priori. Eu sou capaz de sintetizar relações de causa e efeito, por exemplo, a priori, ou seja, movido pela experiência, não é que prescinde da experiência, mas não depois da experiência, né? Logicamente anterior à experiência, inclusive. Que, não, portanto, não é apenas produzido por hábito, né? Não é apenas o hábito. O hábito, na verdade, é regrado pelo julgamento a priori, né? Então, é por isso que eu consigo conceber que uma causa depois produz um efeito. Não é por hábito, simplesmente. Então, percebemos então que pelo menos, mas voltando para o nosso caso aqui, no início da sua crítica, Kant está pouco interessado em pensar o que hoje chamamos de estética, menos ainda o que chamamos de arte. O século XVIII chamava de belas artes, de beaux-arts, né? Na verdade, ele chega a dizer que tal empreitada é um esforço vão, pois na tradição que vem da filosofia clássica não há como fundamentar algo que é apenas sensível, apenas estético, apenas e tão somente empírico. O gosto é psicológico, ele vai dizer, afeta psicologicamente o homem. Nesse campo, devemos seguir o uso comum dos ingleses e franceses e nos contentar com uma perspectiva, ora de aproximação retórica das obras, ora de análise psicológica e antropológica dos seus efeitos. Nunca aspirar a uma perspectiva de ciência do sensível. Então, Kant, na Crítica da Razão Pura, ele veta a possibilidade de construir uma estética. A aula que vem, então, eu vou disponibilizar quinta-feira o vídeo para vocês, que é o vídeo sobre o Kant. A gente vai ver como nos anos 90, né, quando ele vai escrever a Crítica da Razão, da Faculdade de Julgar, ou a Crítica do Juízo, não é que ele muda essa perspectiva, mas ele, num certo sentido, vai ter que acomodar, vamos dizer assim, esse questionamento sobre o gosto também na sua arquitetônica racional. Então, é um pouco isso que a gente vai ver. Tudo isso que eu li para vocês, na verdade, é um resumão da cena primordial, né, da filosofia moderna, né, que é da filosofia que vai, enfim, opor empiristas e racionalistas. Isso eu nem gosto de rótulos, porque eu não sei exatamente se o Kant não se diz um idealista, né, ele faz uma crítica ao idealismo, porque ele diz que você sempre tem que ter uma experiência, porque a experiência que move a virtualidade da minha própria faculdade de conhecer. Enfim, não gosto muito de rótulos, mas um pouco, coloquei um pouco aqui a questão para vocês, e a aula que vem a gente fala um pouquinho rapidamente da Crítica da Razão Prática, tá? Porque eu também não conheço muito, porque ela também está implicada nesse problema. E o problema para o Kant, depois da Crítica da Razão Prática, vai ser exatamente causa eficiente e causa final. Como é que as duas podem, falando do mesmo objeto, movendo-se de formas diferentes, não entrarem em desacordo, né? Como é que eu posso pensar? Ora, uma natureza que é mecânica, ora, uma natureza que é finalista, que tem uma finalidade, que é um sistema, portanto, né? Finalidade também tem esse sentido, sem que uma coisa entre em contradição com a outra, ou falando como Kant, sem que a razão entre em contradição consigo mesmo, né? A razão que pensa a ciência e a razão que pensa o sistema, por exemplo, ou a razão que pensa, ou a razão que é afetada, vamos dizer assim, formalmente pelos juízos de belo e de sublime. Então a gente vê isso a aula que vem. Não sei se vocês têm alguma questão, várias eu acho que vocês têm, né? Enfim, eu sei que essa parte do Kant ela é mais corrida, mas eu estou citando um livro aqui, e essa parte sobre o Hume, ela tem um textinho também que eu acho bem legal, que é o do Lebrun, né? Que é... Ai, não vou achar, nunca acho isso aqui tanto aqui. Não, conversa sobre poesia. Que vai falar sobre Hume, vai explicar bem essa posição Hume-Kant, né? Bem assim, bem simplesinho mesmo, explicando como é que se põe. Claro que o Kant encena toda essa questão, eu fiquei sem dormir por causa do Hume e tal, mas ele está querendo fazer o quê? Ele está querendo fazer um movimento exatamente de reconciliar
racionalismo e empirismo num outro patamar. É um pouco o que Kant tenta fazer, né? Uma espécie de reconciliação desses dois polos, né? Por um lado um racionalismo, por outro lado um empirismo extremo, e como é que eu dou conta de sair desse impasse, né? Enfim, que é o trabalho da crítica da razão pura. Vocês têm várias questões? Não? Que silêncio. Eu tenho que digerir tudo ainda. Então, eu acho que está nesse livro. Nossa, Se vocês professora, quiserem... a aula hoje foi bem cabulosa, viu? Cabulosa? Cabulosa. Por quê? Foi tenso, nossa, muita coisa. Muito Não, na conceito. verdade, assim, é porque nada disso vai interessar pra gente. Não. Interessa, assim... Foi só um ensaio, né? Interessa no sentido de que a crítica da razão, do juízo... Vou até falar por que eu não... Mas, eu não professor, uso... aí você tratou quando, no caso, o sujeito, ele dá a noção do objeto. Mas e no movimento contrário, no movimento hegeliano, quando é o objeto que dá o seu conceito? Como que E aí isso, eu fiquei pensando muito em Hegel, e me deu um nó na mente nessa aula. Então, na verdade, a gente pode pensar que o Hegel faz uma crítica a Kant exatamente isso, né? De que o objeto intuído se transforma em representação conceitual e o objeto mesmo ele é dispensado no processo, né? Porque o objeto se torna mera representação para o sujeito, né? Porque o objeto, que não é a coisa em si nunca, porque essa coisa em si ela é intocada, ela aparece para mim, fenômeno significa isso, né? De phainon, né? De aquilo que brilha, né? É o noumenon, né? O noumenon, que é a coisa em si, e o phainommenon, a coisa em si como ela aparece para mim. A gente só tem acesso à coisa em si, tá como ela aparece para mim. Uma possibilidade de acesso à coisa em si mesma é só para uma mente divina, porque eu sou uma mente humana e eu acesso as coisas tal como elas então, são justamente, filtradas, eu né? pensei naquela palavra que o Sócrates dá ao Rapsodo. Se ele é um... Como é que é a palavra que a senhora usa? Entusiasta, né? Entusiasta, isso. Porque no caso do Hegel entusiasta. seria alguma coisa entusiasta, né? Daquilo que é do fenômeno que ele é apresentado ao Rapsodo, não do que o Rapsodo como sujeito, ele vai tirar daquilo a partir dele mesmo. Eu acho que o entusiasta, o entusiasmo, ele é um modo de pensar o gênio também. Porque o entusiasta, né, a noção de gênio, como a gente pensa, assim, é uma noção romântica, tal, que o Kant está reelaborando, tá? Ele vai reelaborar agora na crítica do juízo. Mas a noção de gênio é a noção daquela pessoa que ela é perpassada, ela é usada pela obra de arte, ela sequer sabe explicar como. Um bom exemplo que eu acho assim de gênio, embora nem acho o filme muito bom, acho que você também nunca assistiram, né? É aquele filme do Mozart, você já viu, que é o Salieri e o Mozart, são dois músicos. O Salieri é um cara que estuda pra caramba, faz contraponto, Amadeus o filme chama, né? E aí o Salieri estuda e fica lá tocando, treinando, e o Mozart fica rindo, bebendo, peida, é um cara bem assim zoado, fica fazendo zoeira, vai tocar com a bunda pra cima, assim, e aí, assim que ele senta no piano, tá, e aí o outro fica com raiva, né? Claro, isso é uma construção, é uma peça, na verdade, de teatro, mas que opõe o quê? Opõe o homem sem gênio, que conhece muitas regras e fica se esfalfando de aprender, mas que nunca vai querer conseguir ser gênio, e aquele que, na verdade, é tocado, vamos dizer assim, por uma genialidade, por uma mágica, que ele sequer sabe explicar. Então, ele até é meio bobão, meio idiota, entre aspas, né? Então, é um pouco uma construção da noção de gênio, claro que não é só isso, né? O Hegel depois vai dizer, né, que é muito mais fácil gênios jovens na música e quase impossível na poesia, né? Porque a poesia ela pede um outro tipo de maturidade, né? Enquanto que na música ele fala que são vários gêneros, enfim, e aí ele explica lá do modo dele, né, o Hegel, que a gente não vai conseguir chegar nesse texto, que é o texto final do curso, que seria o curso de estética, né, do Hegel, mas não dá tempo, senão fica assim, né? Mas é um pouco essa noção que aparece aqui, e a noção de entusiasmado, que você tem um Deus dentro de si, é a noção de que você é simplesmente uma válvula, né? É um pouco a noção do profeta também, como que é o nome daquilo? Das pessoas que falam assim, mas quem está falando não é ela, é Deus. Então, um pouco essa ideia, que é a ideia do Tipo entusiasmo. uma ideia de uma revelação.
como uma ideia de Que não é manipulação. dada pelo que é essencial, mas que Isso. é dado por um É. outro, né? Igual o Marcos falou, um canal. É um canal. Eu lembro também de uma outra figura, que é uma personagem do La Navevá, que tem o La Navevá, que é o filme do Fellini, e aí ela é uma cantora de ópera, e ela desce lá no porão, e tá todos os homens trabalhando, e aí fica fazendo uns sons, né, puf, puf, puf. E aí ela começa a cantar, assim, e aí fazendo junto com o som, né. Aí todo mundo, nossa, como você canta mal, ela canta bem, que maravilha. Ela fala, não, não sou eu que canto, eu sou só uma válvula, é a música que passa por mim. Então, eu sou só eu sou um diafragma, ela fala assim, né? Então, como se fosse uma espécie de membrana que é tocada pela música, né? Então, um pouco essa ideia que está na ideia do Rapsodo, que é um pouco o que o Kant vai tentar construir, tá? Claro que não é que o artista não sabe tocar, mas o Kant vai dizer, olha, você pode saber as regras de Aristóteles, o próprio Hume está lidando com essa ideia, né? Eu posso saber todas as regras de Professora, Aristóteles. essa é a questão que eu fiquei em dúvida, porque o entusiasta, fazendo um anacronismo muito forçado, muito banal, não estaria mais próximo de uma ideia hegeliana, do objeto que é dado, do que do Kant? O Hegel fala do delírio báquico, né? Não tem uma parte do... Mas o que eu acho? Eu acho que o Hegel critica muito Kant da crítica da razão pura, mas essa noção que vai aparecer depois na crítica do juízo, de que sujeito e objeto estão imbricados na crítica de gosto, é muito mais próxima do que a gente pode pensar num juízo hegeliano. Tá? Porque no juízo de gosto, a gente vai ver isso, né? Para o Kant, como eu não determino nada do objeto, eu não digo nada sobre o objeto. Eu digo sobre como o objeto me afeta. Portanto, o objeto e o sujeito estão interligados. Por isso que ele fala que é singular, é sempre singular, tal. Gente, eu preciso ir lá também porque eu tenho aula daqui a pouco. Tchau, Vou prof, parar de mas gravar. obrigado aí pelo esclarecimento.